Paz do eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, pois irmão? Hoje iremos falar da crucificação de Cristo. Hoje a mensagem vai ser forte. Você que vai estar entrando aí comigo aí nessa mensagem, hoje vamos estar falando da crucificação de Cristo. E amanhã vamos estar falando da ressurreição. Meu sobrinho Eduardo já entrou. Hoje estaremos falando da crucificação. Estaremos falando da crucificação de Cristo. Márcio Silva, glória a Deus, meu amigo. Hoje estaremos falando de um tema forte, a crucificação de Cristo. Amém? Entrou o terceiro aí. Glória a Deus por isso. Amém? Já entrou os irmãos entrando aí. Ô, glória, Márcio. Ô, glória a Deus. Ô, meu Deus, hoje é forte, vai ser forte. A paz do Senhor Jesus, Eduardo. Iremos falar da crucificação de Cristo. Estou aqui com a leitura aqui para estar passando para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Esperando alguns irmãos que falou que ia entrar aí. O nome de Deus ser glorificado aqui nessa. O nome de Deus ser glorificado aqui nessa noite. Amém? Hoje estaremos falando da crucificação de Jesus. Entrou nossa irmã Mônica. Glória, nossa irmã Alete. Glória a Deus. Tamo junto, vaso. Glória a Deus. Eu creio que essa mensagem vai entrar no teu coração fortemente, meu amigo. Glória a Deus. Nossa irmã Mônica Bessa. Nossa irmã Alete também. Já está entrando já. Glória a Deus. Aleluia. Pouco rouco, porque hoje eu fui pregar numa igreja lá. 7 de abril. Boa noite, a paz, meus irmãos. Aleluia. Através dessa live, Deus tem tocado no coração dos irmãos através da palavra de Deus. E hoje eu vou falar da crucificação de Jesus. O sofrimento que nos levou à redenção. Ô glória, o tema da mensagem é o sofrimento que nos levou à redenção nessa madrugada. Ô glória, nossa irmã Alete, paz do Senhor, cheia de ansiedade, maravilha. Glória a Deus, nossa irmã Ana Paula também já entrou já. Hoje nós vamos um tema forte, a crucificação. Tema esse que poucas pessoas estão pregoando nas igrejas. Mas hoje você vai aprender sobre a crucificação de Cristo. Vai aprender sobre o sofrimento de Cristo, onde falamos sobre Ezequiel, capítulo 37. Hoje nós iremos falar sobre a crucificação e vai ser forte aí. Vai ser forte, meus irmãos. Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Abra sua Bíblia aí. Eu vou estar já orando, mas abra sua Bíblia, por favor, aí. Lá em Lucas, capítulo 23. Lucas 23, 33. Hoje nós estaremos falando, nossa irmã Henrique já entrou também online. Paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós iremos falar da crucificação de Jesus. Henrique está assistindo. E nós iremos falar da crucificação de Jesus. Abra a sua Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, quem abriu, diga amém. Na semana, Cláudia, sempre está comigo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 22, 23, versículo 33, irmão. A crucificação, amém? Eu vou estar levantando uma oração para a gente estar abrindo já com a palavra de Deus nessa madrugada. Amém? Que é o mais importante em nossa vida. Oh, glória a Deus. Amantíssimo Deus, querido e eterno Pai, meu Senhor, essa primeira oração, Senhor, é para o Senhor alcançar essas vidas, Senhor, que vão ouvir a Tua palavra nesta madrugada, Senhor. Senhor, toda a glória não é minha, Senhor. Toda a glória é Tua nesta madrugada, Senhor. Que o Senhor venha mudar, Pai, o pensamento, venha mudar as atitudes, venha mudar o coração daqueles que precisam nessa madrugada, Senhor. Que a Tua mensagem venha entrar com força no coração do Teu povo nessa madrugada, Pai. E venha, Senhor, fazer mudança, Pai. Senhor, um tema bom, forte, a crucificação, Senhor, e eterna salvação de Jesus Cristo. E eu creio que o Senhor vai alcançar o Teu povo nessa madrugada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem abriu aí, diga amém. Nossa irmã, já vou estar lendo já. Alana Bessa, amém. Já vou estar lendo já. Quem abriu, diga amém aí nessa madrugada. Glória a Deus. Não saia daí não, meu irmão. Não deixa que nada venha desligar a tua atenção, que hoje vai ser forte. A crucificação. Nossa irmã Henri, lá da igreja, Arlete. Nosso irmão Estevão, nossa irmã Ana Cláudia,
nosso irmão Henri. Abra aí sua Bíblia aí, mesmo, para me acompanhar. Para depois não falar que o pregador está falando heresia. Abra sua Bíblia e me acompanha em nome de Jesus. Enquanto alguns irmãos estão entrando aí para assistir a mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. A crucificação é a epígrafo ou o tema. E quando chegar ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letra grega, romana e hebraica, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve treva em toda a terra até a hora nona, escurecendo o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos peitos. Glória a Deus. Nosso irmão Jefferson, também amigo lá da igreja, já entrou, mas hoje falaremos da crucificação de Jesus. Não sai daí não, que hoje o tema vai ser bastante forte. Hoje, oh meu Deus do céu, e sinta a graça de Deus só de falar um tema esquecido na nossos dia de hoje, nas nossas congregações. As pregações estão se esquecendo dessa mensagem que é forte sobre Jesus Cristo, a crucificação de Jesus. Mas eu queria, amados e queridos irmãos, abrir esta introdução te mostrando que Jesus Cristo, meus irmãos, ele teve um papel fundamental na história da humanidade, na história da igreja, porque desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus castiga a mulher, fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Pois bem, glória a Deus, a profecia, décadas, centenas de anos, milhares de anos, aí vai nascer Jesus Cristo, lá em Belém, na cidade de Belém, vai nascer numa virgem chamada Maria, mas Jesus Cristo, o texto vai dizer que o povo ficou afastado de Deus 400 anos, que era de Malaquias a Mateus, só que nasce Jesus Cristo, o Emanuel, Deus é conosco. Vai dizer em Filipenses, capítulo 5, do 5 ao 10, capítulo 2, do 5 ao 10, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não tem por usurpação a ser igual a Deus, mas antes ele aniquilou a si mesmo, tornando na forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. E como servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todos os nomes, que pelo nome dele todos os olhos se dobrem no céu, na terra e debaixo
debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus Cristo, ele se despiu da tua glória, e agora ele vem como figura humana em Belém, nasceu numa virgem chamada Maria. A profecia de centenas de anos agora está se cumprindo em Belém. Glória a Deus, o único que podia trazer a redenção para o povo de Israel, porque o povo desde Adão, em Gênesis, o povo estava afastado de Deus. Porque o povo se afastou de Deus? Porque Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem, mas o pecado entrou no jardim e arrancou o relacionamento que Deus tinha com o homem, porque com o pecado entrou a morte. Paulo vem dizendo a Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no jardim, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os seres viventes. Então, meus irmãos, só alguém puro, imaculado, poderia trazer a redenção para o povo de Israel. Só alguém sem defeito. Por isso que quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, qual era a visão de Deus? Deus queria aproximar o povo dele, que eu habitarei no meio do povo. E no altar do sacrifício, o pecador trazia um cordeiro com aproximadamente 1 ano de idade, sem defeito e sem mácula, e passava o pecado dele para aquele cordeiro. Só que aquele sacrifício era inoperante, porque o ofertante, ele voltava a pecar de novo, só cobria o pecado do ofertante. Oh, glória a Deus, só cobria o pecado do ofertante, e cada vez ele ia pecando mais e mais, mas já era uma sombra daquilo que viria, já era uma sombra de Jesus Cristo que ia vir. E agora ele nasce em Belém, de uma virgem, nasce o Emanuel, aquele que as Escrituras diz, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, um filho vos deu, um filho vos nasceu, e o principado estava sobre os teus ombros. O nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus era o único que poderia, oh meu Deus do céu, restituir a glória para a igreja. Jesus era o único que podia trazer a redenção que a igreja tinha perdido no jardim do Éden. Ainda que o cordeiro encobria o pecado do ofertante, mas ele tornava-se a pecar de novo. Só que Jesus Cristo, como está lá em João 3,16, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa nesta noite a entender essa palavra. Jesus se despiu da sua glória e desceu, o placanto, cominaracé, oh meu Deus do céu, e ele foi reconhecido em figura humana. Ele nasce em Belém, de uma virgem imaculada, só que ele não nasce de uma relação conjugal, mas ele nasce de uma relação extraconjugal, porque todos que nasciam de uma relação conjugal era até hoje, é fruto do pecado original, o pecado do Adão, mas ele já nasceu, meu irmão, a sombra do onipotente, oh meu Deus, que ele foi gerado do Espírito. Então ele nasce em Belém. Oh meu Deus, senti a graça de Deus agora. A redenção nasce em Belém. Até os magos vai ver para levar presente, porque ali estava nascendo aquele que as profecias já falavam há centenas de anos, que ele viria unificar a igreja, que ele viria trazer a glória para a igreja, ele viria trazer a presença para a igreja, ele viria trazer a unção para a igreja. Isaías 59, versículo 1, a mão do Senhor não tem encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o vosso pecado faz separação. O povo estava separado de Deus, mas Jesus veio para unir o povo a Deus. Esse crente que está me ouvindo agora, se ele estiver separado de Deus, ou esse ímpio, se ele estiver separado de Deus, o Emanuel já nasceu, que é Deus é conosco, ele vem nos unir ao Pai. A única forma era alguém sem pecado, alguém sem mácula, morrer por nós pecadores. Então Jesus Cristo, ele veio a essa terra, ele pisou a essa terra para nos trazer alabraste cominaracé, replaplacanto comineste calabá, reblanchuminae cobidaracé, para nos trazer a redenção. Ali está nascendo o Emanuel, ali está nascendo a redenção da igreja em Belém. Oh glória a
Deus, ali está nascendo, glória a Deus, o homem queria mudar a história da humanidade. Meu Deus, eu quero pregar, mas estou sentindo uma glória, replaté cominastel e canturá calabaracel, replapanto cominaracel. Jesus já nasceu, igreja, glória, ele já nasceu e agora ele habita no meio da igreja, ele habita no nosso meio. Você que está ouvindo essa mensagem, você pode sentir a glória dele, você pode sentir a presença dele aqui nessa madrugada. Oh, meu Deus do céu, estou até olhando no relógio que eu vejo que essa mensagem vai longe. Oh, glória. Só que Jesus, agora, ele nasce como homem, só que ele era 100% homem e 100% Deus. E agora ele vai na contramão da ótica humana. Ele vai na contramão dos parâmetros humanos, porque ele vai escolher aqueles que a sociedade não queria escolher, porque a sociedade escolhia pessoas cultas, pessoas que eram da escola do livro. Os sacerdotes escolhiam Jesus como sacerdote. Ele vai passar no mar da Galileia, vai escolher Pedro, um pescador, vai escolher João, vai escolher André, vai escolher Marco, vai escolher Mateus, oh meu Deus, vai escolher Filipe. Vai na contramão da ótica da época. Ele vai escolher aqueles que a sociedade não queria escolher para ser o teu discípulo. Você que está me ouvindo, você não é uma escolha do acaso, mas Jesus te escolheu para uma grande obra. Tu não está entendendo esse sofrimento, Senhor? Por que esse tanto sofrimento? Jesus está falando, porque eu te escolhi, oh glória a Deus, porque eu te chamei, oh meu Deus do céu, e eu te dei poder e te dei autoridade. Oh, meu Deus, não sai daí não, meu irmão. Oh, para andar que minaracé. Jesus começa a escolher os seus discípulos, meu irmão. Com 30 anos começa o ministério dele. Ele faz o primeiro milagre em Caná da Galileia. Ele transforma a água em vinho. O primeiro milagre dele em Caná da Galileia. Ali começa o ministério do Redentor. Ali começa o ministério de Jesus Cristo, o Nazareno. Que Jesus Cristo é o Salvador. Começa o ministério de Jesus. Não sai daí não. Ali começa o ministério dele. Só que agora, meus irmãos, uma multidão está seguindo a Jesus, porque ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh glória, porque Jesus não era pregador teórico não, que dizia para abraçar, mas, oh meu Deus, mas não abraçava. Jesus era pregador prático, que primeiro ele lavava os pés, para depois mandar lavar os pés. Primeiro ele abraçava o leproso, para depois dizer abraço o leproso. Primeiro ele comia com o pecador, para depois dizer coma com o pecador. Primeiro Jesus fazia, para depois falar. Mas porém, as seitas dos fariseus, quem eram os fariseus da época? Os fariseus acreditavam, irmão, na ressurreição, acreditavam no batismo, acreditavam em tudo que Jesus acreditava, em quase tudo que Jesus acreditava. O problema deles, irmão, que eles pregavam bonito, eles falavam bonito, mas Jesus falou assim, que eles eram hipócritas. Jesus chamava eles hipócritas. Por que Jesus chamava de hipócrita? Porque eles falavam, mas não faziam aquilo que eles falavam. Jesus falou assim, ó, faço o que eles falam, mas não faço aquilo que eles fazem. Por isso começou a se levantar contra o ministério de Jesus. A segunda seita que começou a se levantar contra o ministério de Jesus foi os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os doutores da lei, que foram levantados lá na Babilônia, porque quem ensinava era o sacerdote, mas na Babilônia não tinha como eles ensinar. Então levantou o escriba, que era doutor da lei, que conhecia o rolo, eles que traziam o rolo. Porém começaram a perseguir Jesus Cristo, porque eles guardavam o sábado. Só que Jesus, ele curava no sábado, curava no domingo, curava na segunda-feira, curava na terça, e no sábado Jesus curou aquele paralítico no tanque, falou, homem, toma a tua cama e anda. Eles disseram, mas é sábado, não é lícito levar a cama, é sábado, não é lícito andar com a cama. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque começaram a perseguir Jesus, porque Jesus ia na contramão da ótica deles, do costume deles. Ele estava arrumando oh meu Deus do céu, ele estava arrumando algo para tentar parar o ministério de Jesus. Talvez você está sendo perseguida, talvez você está sendo perseguido assim como Jesus foi. Alguém está tentando parar o teu ministério, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu na tua vida, quem impedirá?
Isaías 54:17, nenhuma ferramenta preparada contra ti pode prevalecer, e toda língua que se levantar, Deus a condenará. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas antes entregou por amor a nós, também por nós nos dará todas as coisas. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Se Deus que justifica, quem condenará? Se foi Cristo que morreu naquela cruz por nós. Então começaram a perseguir Jesus. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus era diferente. Jesus não era teórico, mas Jesus era prático. Então começou a perseguição, começaram a tentar pegar Jesus em algo, uma falha de Jesus, mas Jesus não deixava falha nenhuma. Ele era santo, imaculado, ele era perfeito em toda a vossa maneira de viver. Então quiseram pegar Jesus dentro da lei, vieram arrastando uma mulher no seu próprio, vieram arrastando a mulher pelos cabelos e olhar para Jesus e dizer assim, e olhar para o nosso mestre e falar: Jesus, a lei manda apedrejar essa mulher, e o que que tu diz? Olha aí, eles tentaram pegar Jesus na lei, só que Jesus está escrevendo, o Senhor está falando assim, ó, dentre vós, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, porque ele era a própria lei personificado, não tinha como, meu Deus do céu, incriminar Jesus dentro da lei, porque ele era a própria lei personificada. Os fariseus conheciam o Pentateuco, que era os 5 primeiros livros da Bíblia, mas Jesus não era só o Pentateuco, Jesus era o livro todo da Bíblia. Jesus era os 37 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Eles estão querendo pegar Jesus dentro da lei, mas ele era a própria lei personificada. Oh, glória a Deus. Ele era o conhecimento em pessoa. Oh, placandará, se camandará. Querendo pegar Jesus da lei. Jesus falou assim: quem não tem pecado entre vós, atire a primeira pedra. Então ele estava procurando ocasião para destruir, para acabar com o ministério de Jesus. Mas quanto mais eles tentavam acabar, mais o ministério de Jesus crescia. Quanto mais eles tentavam parar Jesus, mais o ministério de Jesus crescia. Quanto mais tentava parar Jesus, mais o ministério dele crescia, porque a multidão acompanhava Jesus pelos seus milagres. Os fariseus falavam muito, mas não tinha milagre para passar. Oh, glória a Deus. Os essênios falavam muito, mas não tinha milagre. Oh, meu Deus do céu. Todos eles aceitam, falavam, mas não tinha milagre. Mas o nosso mestre não. Aonde ele passava, o leproso era curado. Aonde ele passava, a pessoa que tinha fluxo de sangue era curada. Aonde ele passava, o cego enxergava, o mudo falava. Aonde o camandoracel e candarace, aonde ele passava, a glória passava com ele. Oh, meu Deus do céu, ele tinha poder sobre a esfera da natureza. Ele acalmou a tempestade, ele andou sobre as águas, ele tinha poder sobre a esfera física. Ele curou o paralítico, ele curou o cego de Jericó. Oh, meu Deus do céu, por isso a perseguição, meu irmão, porque Jesus te deu poder nessa madrugada. Jesus me trouxe aqui para pregar essa mensagem. Assim como Jesus, você está sendo perseguido, mas não saia do foco não perca o foco não, porque assim como Jesus, ele nos deu poder e autoridade. Lucas 9, versículo 1. Assim como Jesus, se nós queremos, faremos obras maiores que ele fez. Mas fica aí, não saia daí não. Tem pessoas que saem e entram. Não sai daí não, meu irmão. A mensagem está forte nessa madrugada. Começaram a tentar parar o ministério do nosso mestre. Começaram a tentar parar o ministério de Jesus. Eu confesso para os irmãos, se deixar eu fico pregando 3 horas dentro desse texto, porque é um texto que quase não se prega mais nas nossas igrejas. Mas é um texto mesmo, sem a crucificação, sem a redenção, não adianta você dizer que é pregador, não adianta dizer que é cantor se não conhecer esse texto que é a crucificação de Jesus. Então estão tentando parar o ministério do nosso mestre. Estão tentando parar o ministério de Jesus, mas não tem como parar o ministério de Jesus. Não tem como parar aquele que Jesus levantou. Não tem como parar aquele que Jesus separou. Não tem como parar aquele que Jesus nomeou. Oh, glória a Deus. E você que está ouvindo essa mensagem, meu irmão, o diabo está fazendo de tudo para te parar. O inferno está fazendo de tudo para te parar, mas não vai conseguir te parar não, meu irmão. Não vai conseguir te parar não, meu irmão, porque Jesus te chamou para uma grande obra, te ungiu, te elegeu. Mas o diabo está tentando te parar como queria parar o mestre. Replacanto cominaracé. Oh, meu Deus, ele queria parar Jesus, porque a mensagem de Jesus estava alcançando multidões, multidão estava aceitando, multidão estava se rendendo. Então o diabo queria parar ele, para a pessoa não aceitar Jesus, mas não tinha como parar o nosso mestre. Eu te libero uma palavra para você nessa madrugada. Não tem como te parar não, minha irmã, porque você não foi uma escolha do homem.
Não tem como te parar não, meu irmão, porque você não foi a escolha do homem. O homem só te olhou, mas Jesus que te escolheu lá do céu e tá te dizendo, o teu ministério não vai parar não. Ô calabace, corebra, calabaracé. Tu não vai parar não, meu irmão, mas nessa madrugada o Senhor vai derramar a glória, a presença sobre a tua vida. Ô calabracé e candarás. Não sai daí não, meu irmão. Glória a Deus, não sai daí não perca não. Oh meu Deus do céu, não sai daí não perca o foco não, meu irmão. Continua aí ouvindo a mensagem. Eu vou terminar no horário. Meu Deus, tô sentindo a graça de Deus. Tô sentindo a graça de Deus. Só que Jesus escolheu os 12. E teve um dia que Jesus falou assim, um dentre vós é o diabo, um dentre vós é o traidor. Aquele que pegou o pão molhado comigo. E Judas meteu a mão no prato. Só que os discípulos ficaram perguntando, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? Ficaram discutindo para ver quem era. Mas era Judas Iscariote, que por causa de 30 moedas de prata, vendeu o nosso mestre. 30 moedas de prata. Judas Iscariote sabia aonde encontrar Jesus. Judas Iscariote sabia onde Jesus estava. Por quê, meus irmãos? Aquele que é íntimo de Jesus, sabe aonde encontrar ele. Mas eu não quero falar disso não, meu irmão. Aquele que é íntimo de Jesus, sabe aonde encontrar o nosso mestre. Então Judas Iscariote, por 30 moedas de prata, vendeu Jesus Cristo. E Jesus agora, igreja, está no Getsêmano, mas antes ele disse assim, João 14, não perturbeis o vosso coração. Tá chegando a hora, não perturbeis o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Fosse assim, eu não vou ter dito, eis que vou preparar lugar, e quando eu for, voltarei e buscarei vós, para que aonde eu esteja vós também. Ô glória, enquanto Judas Iscariote estava vendendo ele, meus irmãos, ele estava preparando o lugar. Oh meu Deus do céu, só que agora Jesus Cristo, ele sobe com os 11 no Getsêmane. Ele está lá no Getsêmane, que era o monte da prensa, Getsêmane, para ser imprensado, como azeitona. Jesus estava sendo imprensado. E no Getsêmane, Jesus Cristo está passando um filme na mente dele. Por que está passando um filme na mente dele, igreja? Porque ele está ali sentindo a dor da agonia. Deixou Pedro e João e Tiago tiro de uma flecha, 150 metros, e subiu para orar ao Pai. E agora, meus irmãos, ele está orando, está sentindo a dor da agonia, ele está sentindo a dor da chicotada, ele está sentindo a dor da coroa de espinho, ele está sentindo a dor do povo abandonando ele. Ele está sentindo no monte da imprensa, ele está sendo impensado, ele está sentindo, era tão forte a dor que ele estava sentindo ali, que ele falou, Pai, se não for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Mas quando ele lembrava que ele estava sendo prensado, mas que ia descer o azeite para a igreja, que a igreja ia receber a redenção, que hoje eu estaria pregando para você nesta madrugada, ele olha e fala, Pai, Senhor, meu Deus, que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade, Senhor. Ai, calabaracéu. Só que quando ele volta, Pedro está dormindo. Pedro está dormindo enquanto Jesus está sofrendo. Pedro está dormindo. Os discípulos estão cansados, estão dormindo. Jesus fala, vó, não pode rogar comigo nem um instante. Ele volta de novo e fala a mesma palavra, meus irmãos. Ele sente de novo a dor da agonia. Ele começa a ver ele levando uma cruz. Hebrando rubi da calabaracé. Ele começa a ver os pregos entrando nas suas mãos. Ele começa a ver os pregos entrando nos seus pés. E ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele lembra que a igreja estava afastada de Deus, que a igreja estava afastada da presença de Deus por causa do pecado de Adão. Então ele fala, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele volta de novo e os discípulos estão dormindo. Elebraste cominar oeste clabará. Só que ele volta de novo. Eles estão dormindo, ele sobe a terceira vez. E agora, Pai,
Se não for possível, passa de mim esse cálice. Mas agora ele começa a ver as gotas dele de suor transformando em sangue, escorrendo no teu rosto, escorrendo no teu corpo. E aquele sangue descendo, ele vendo o que ele sofreria para que hoje nós estivéssemos aqui, sentindo a glória dele nesta madrugada, sentindo a presença dele nesta madrugada, sendo renovado nesta madrugada, sendo curado nesta madrugada, sentindo o placando cominaste cobidaracé. Oh, meu Deus do céu, não sai daí não. E ele fala assim: Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele estava sendo apressado, oh meu Deus do céu, no Getsemane, monte da imprensa, ele estava sendo prensado, meu irmão, oh glória a Deus, mas sempre no meio da imprensa, ele sendo imprensado, ele está dizendo: seja feita a tua vontade, meu Deus. Oh glória, nessa madrugada, eu não sei se tu encontra igual a Jesus, sofrendo algo na tua vida, meu irmão, alguma dificuldade, mas fale igual a Jesus Cristo falou, que não seja feita a minha vontade, como está lá em Gálatas 2:20, Paulo diz assim, que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, que não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade de Cristo. E ali, meus queridos e amados irmãos, não saia daí não, meu Deus do céu, tem pessoas que não têm paciência para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, não saia daí não, continua aí, meus irmãos. Quando Jesus agora, a lágrima dele se transforma, o suor transforma em sangue, agora sentindo dor da agonia, quando ele está descendo, os soldados pegam ele, oh, rebaracéu, e colocam um saco no terror, mas antes dos soldados pegar ele, Judas Iscariote deu a senha, aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Judas Iscariote beija Jesus, aí Jesus olha para ele e fala: amigo, com um beijo traíste o Filho do Homem. Oh, meu Deus do céu, Jesus mesmo ele sendo traído, ele chamou de amigo Judas Iscariote e falou: que vocês vão fazer, faça logo. Pedro sacou da espada e cortou a orelha de Malco, mas Jesus pegou a orelha e colocou no lugar, dizendo: Pedro, coloca a espada na cintura, Pedro, porque com a espada será ferido, Pedro. Se eu quiser agora, eu ordeno uma legião de anjos e acaba com tudo, Pedro, mas tem que se cumprir isso, Pedro, porque está lá em Gênesis 3,15, que é nascer que é pisar na cabeça da serpente, tem que se cumprir, Pedro, que eu sou o cordeiro morto desde a fundação dos séculos, Pedro. Não, colocou a orelha no lugar, os soldados pegaram ele, colocaram um saco no teu rosto e começaram a bater no nosso mestre. Oh, se tu é mesmo o Filho de Deus, profetiza quem é que te bateu. Se tu és mesmo o Filho de Deus, quem é que te bateu? Começaram a bater no nosso mestre, começaram a esbofetear o nosso mestre, mas o nosso mestre estava calado. Oh, glória a Deus. Depois eu vou te dar um texto forte aqui. Ele está sofrendo, mas está sofrendo calado, porque ele sabe, o nosso mestre sabia que através dele ficar calado, hoje a igreja iria falar, hoje a igreja iria sentir, e hoje a igreja iria pregar. Só que agora levaram ele a Anás. Olha para, não sai daí não, oh meu Deus do céu, olha o horário, eu vou terminar na hora, levaram ele a Anás, um sumo sacerdote aposentado, e Anás começou a interrogar a Jesus Cristo, começou a interrogar o nosso mestre. Só que Anás não achava culpa nenhuma. Como é que vai culpar ele? Anás mandou ele para Caifás, e Caifás agora começou a apressar Jesus, para que Jesus viesse a falar algo. Caifás, o sumo sacerdote, começou a pressionar Jesus para que ele viesse falar algo, viesse falar algo blasfemo, viesse falar algo. Só que ele falou: você disse que é o rei dos judeus. Ele estava acusando Jesus de dizer que era o rei, estava acusando Jesus de dizer: destrói esse templo e em 3 dias eu construirei, acusando Jesus de blasfema. Só que Jesus não disse nada. Aí eles disseram assim para Jesus: tu blasfemou, tu disse que é Cristo, tu disse que é Filho de Deus, tu blasfemou, tu disse que é o rei, tu blasfemou. E chamou o Sinédrio, que era 71 homens naquela época que julgavam as causas, e julgaram Jesus na calada da madrugada. Por que julgaram Jesus de madrugada? Porque Jesus Cristo, para ser crucificado, uma cruz
de cruz era um crime hediondo, um crime bem perverso, e ele não tinha nada para acusar Jesus. Só que Jesus blasfemou, que ele disse que era o rei dos judeus, não tinha acusação nenhuma, só que sentenciaram Jesus lá, ó, na casa do sumo sacerdote, sacerdote comprado por Roma, sacerdote comprado, meus irmãos, eles eram comprados, compraram eles, então eles sentenciaram o nosso mestre à morte, e morte de cruz, ô glória, só que o julgamento não podia ser de madrugada, fizeram outro julgamento pela manhã, mas já sentenciaram ele à morte, e a morte de cruz, mas era para que se cumprisse a santa escritura. O inferno estava irado, porque o inferno não queria ver o nosso mestre indo para a cruz, porque o diabo sabia que através da cruz dele, ele iria para a cruz, mas ele iria lá no inferno, oh glória, pisaria na cabeça de Satanás e pegaria a chave, oh remandaquebe daracé. O inferno não queria que Jesus fosse para a cruz, oh glória a Deus, mas ali Caifás agora já fez o julgamento. Sabe qual é o julgamento que Caifás fez? Condenou ele à morte, e à morte de cruz, só que tinha que levar até Pilatos, que era o governador de Roma, tinha que levar até Pilatos, para Pilatos sentenciar o nosso mestre. Não sai daí não, a mensagem, o caldo está engrossando nessa madrugada. Tinha que levar até Pilatos, mas já levaram ele condenado, Pilatos só tinha que assinar a sentença de Jesus, só que Pilatos interroga Jesus: tu disse mesmo que tu és o Cristo? Tu disse mesmo? Pilatos começou a interrogar Jesus, só que Jesus, isso daí foi você que disse. Pilatos falou assim, querendo soltar Jesus, querendo liberar Jesus, falou assim: eu não acho culpa nenhuma nesse homem, esse homem não é culpado de nada, esse homem não tem culpa nenhuma. E a mulher de Pilatos tem um sonho, que aquele homem era inocente. Aí que Pilatos quer soltar Jesus Cristo. Pilatos falou para a população, para o povo que estava lá fora: eu não vejo culpa nenhuma nele, ele é inocente. A gente estamos que o calabarassi que minaracé. Pilatos está querendo soltar Jesus, porque não achava culpa nele, mas ele já tinha sentenciado a Jesus. O sumo sacerdote Caifás já tinha sentenciado a Jesus Cristo, o inocente. Também você está sendo crucificado, inocente nesta madrugada, mas o Senhor está te falando: vai, você pode ir até para a cruz, mas algo sobrenatural vai acontecer na tua cruz nessa madrugada. Oh, glória, canto, cominaracé. Oh, não sai daí não. Pilatos não via culpa nenhuma em Jesus, só que era a ocasião da Páscoa e tinha que soltar um preso. Aí Pilatos teve uma ideia: eu vou colocar Jesus Cristo, que é inocente, junto com Barrabás, um ladrão, um salteador. Eu vou colocar ele junto. Quando a população vê Jesus, vai querer que solta Jesus. Só que tinha que se cumprir, Pilatos não sabia, mas tinha que se cumprir as escrituras. Oh, rai, tchabacalacé. Pilatos não sabia, Jéssica, mas tinha que se cumprir as escrituras, Jéssica. Oh, calabaracé. Oh, glória, tinha que se cumprir as escrituras. Abranda que minaracéu. E Pilatos não sabia, mas tinha que se cumprir as escrituras. E eu vou ler aqui as escrituras para os irmãos, que tinha que se cumprir. Isaías capítulo 53. Oh, glória, não sai daí não. Isaías capítulo 53. Oh, glória. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza vimos, para que os desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Oh, glória! Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e modo pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca como um cordeiro. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Oh, glória a Deus! Então Pilato está querendo salvar Jesus, mas Pilato não sabia que a Santa Escritura que tinha que se cumprir, que sobre as pisaduras dele a igreja seria sarada, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós estávamos como ovelha desgarrada, só que Pilatos pegou Jesus e pegou Barrabás, o ladrão salteador, e falou assim: a intenção de Pilatos, a população vai escolher quem? Entre Cabral e Bolsonaro. Então a visão dele, só que quem escolheu, a população escolheu quem? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Solta Barrabás, crucifica Jesus, para se cumprir a Santa Escritura. Oh, glória a Deus. Solta Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Oh, não saia daí não, que eu tenho uma mensagem forte para você nessa madrugada. Oh, glória, já estou terminando já. É forte, 3 horas eu prego essa mensagem. Então começou, solta Barrabás, crucifica Jesus Cristo. Então Jesus agora, ele vai ser levado, igreja amada, como cordeiro, para que se cumpra João 29. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora ele é levado para a tortura. Os soldados romanos começam a levar ele para a tortura. Oh, meu Deus do céu, os soldados romanos deram 39 chicotadas no nosso mestre, oh glória, começaram a bater no nosso mestre, deram 39 chicotadas, e no chicote tinha ossos na ponta, oh glória a Deus, e o chicote tinha quatro pedaços, era 4 varas no chicote, então dava para, se fosse 40, dava 180 cortes nas costas de Jesus, começava a arrancar carne, começava a arrancar pele, oh glória, meu Deus do céu, imagine você, meus irmãos, multiplicando por 4 isso, multiplicando 39, era 40 chicotada por 4, vê quanto que dá aí, dá 180, ou 4 mais 4, 8, 16, dá 160, chicotar nosso mestre, quando batia nas costas, arrancava carne, arrancava pele, oh glória, mas ele não sabia, meus irmãos, que quando batia, ia arrancando a pele, arrancando a carne, o véu do santuário estava sendo aberto, e através de Jesus sofrendo, a igreja, o véu estava sendo aberto, e a igreja estava tendo a redenção, cada vez que batia na carne, cada vez que arrancava pedaço de Jesus, o véu estava sendo aberto para nos dar acesso, porque aquele corpo de Jesus representava o tabernáculo, oh glória, aquele corpo de Jesus representava o véu, que dentro daquele corpo estava a arca, que é a presença de Deus. Então quanto mais batia na carne do nosso mestre, o véu estava sendo aberto, quanto mais perfurava a carne de Jesus, o véu estava sendo aberto. Oh Daniel Carlos, quanto mais batia em Jesus, o véu estava sendo aberto, e a igreja está cada vez chicotada que dava, e está dizendo, rindo, oh meu Deus do céu, tu é filho de Deus mesmo, batendo em Jesus, só que o véu estava sendo aberto, porque aquele dali era o véu, era a carne de Jesus, representava o véu, porque ali estava a arca, que era a presença de Deus. Dá um glória aí, para mim não perder a mensagem. Não saia daí não, meus irmãos, não saia daí não, oh glória. E deram 40 chicotadas nele, oh glória. E essas 40 chicotadas, meus irmãos, multiplicando por 4, porque cada tinha 4 chicotes com ossos na ponta, multiplicando isso, multiplica aí, dá 160. O condenado morria só nessas 160 chicotadas que ele recebia. Ele já morria, não aguentava, perdia muito sangue. Oh meu Deus do céu, a pele era dilacerada. O nosso mestre está sendo dilacerado.
Colocaram, meus irmãos, uma coroa de espinho na sua cabeça. O espinho tinha de 3 a 5 centímetros. Perfurava aqui a pele. Perfurava, meus irmãos. Ô, glória, eu fiz até um estudo aqui. Ô, glória a Deus. De 2,54 a 5 centímetros. Tinha os espinhos da coroa. Estava perfurando aqui a pele de Jesus. Perfurando o crânio de Jesus. Perfurando. Ele estava sentindo muita dor. O sangue escorrendo no teu rosto. E ele tomando aquela chicotada, abrindo o véu, apanhando muito nosso mestre, mas ele estava como ovelha muda ao matadouro. Ele batia, ele calado, sentindo a dor da igreja, sentindo a dor, meu Deus. Ele sofria calado, ele sentindo aquela, meu Deus do céu, vai valer sentir dor, porque a igreja vai receber a redenção. Ô, glória, dá um glória aí, meus irmãos, nessa madrugada. Não sai daí não. Agora ele está com essa coroa de espinho, tomando a chicotada. Agora colocaram uma cruz nas suas costas. Colocaram uma cruz, segundo o historiador. Aquela cruz tinha de 30 a 50 quilos. E ele tinha que levar na Via Dolorosa, até o Gólgota, ou o Monte da Caveira, aquela cruz. Oh, meu Deus, e o caminho tinha pedra, o caminho tinha espinho, o caminho era doloroso, por isso que era Via Dolorosa. Ele levando essa cruz de 30 a 50 quilos nas costas, e ele tinha que levar, segundo o historiador, de 595 metros, essa cruz nas costas. Ele colocaram uma coroa de espinho, sofreu essa chicotada toda, abriu a sua pele, o véu foi aberto, oh, meu Deus do céu, começou a abrir o véu, mas agora ele tem que levar uma cruz de 30 a 50 quilos nas costas, passando pela Via Dolorosa, caminho tortuoso, e ele andando como ovelha muda, indo para o matadouro, sofrendo. E sobre aquela cruz estava o pecado da humanidade. Sobre aquela cruz estava a redenção. Porque disse Paulo, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todo ser vivente, mas por outro Adão entrou a redenção, a salvação. Oh, glória, quando ele está levando aquela cruz, todo ensanguentado, com aquela coroa de espinho nas costas, na Via Dolorosa, o caminho cheio de pedra, cheio de espinho, um caminho tortuoso, mas ele está levando. Sobre aquela cruz, meus irmãos, era de 30 a 50 quilos. Só que sobre aquela cruz estava o nosso pecado. Porque de Gálatas 3,13, que seja maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, porque Cristo levou sobre si a maldição da lei. É para candará-se que minaraueste. E ele está levando ali aquela cruz. Cada vez mais ele ia ficando fraco, porque ia perdendo sangue. Cada vez mais ele ia perdendo o diafragma, ia perdendo a respiração. Cada vez mais que ele andava, o sangue ia caindo. Oh, teve uma hora que ele não aguentou. Teve uma hora que ele não aguentou e caiu com a cruz no chão. Oh, meu Deus, de tanto sofrimento. Oh, ribaste calai de ominaracé. E quando ele caiu, o inferno diz: ele vai desistir. O inferno todo se reuniu e falou: ele vai desistir agora. A igreja não vai receber a redenção. Ele vai desistir, ele não vai aguentar. Ele vai desistir. Ele tá todo se aguentando, tô com a coroa de espinho nas costas. Tá levando esse peso todo, ele caiu. Ele vai desistir. Ele vai desistir, ele vai desistir. Oh, rebaca lá céu, e assim como você, o inferno está dizendo ela vai desistir. O inferno está dizendo ele vai desistir. Ele não está aguentando essa cruz. Ela não está aguentando essa cruz. Ele vai largar o seu ministério, vai largar sua casa, tua família, vai largar tudo. Ele não vai aguentar. Ele vai desistir. Assim também fala, imagine, o inferno dizendo ele vai desistir. O inferno está dizendo essa madrugada ela vai desistir. Ela vai desistir. Ele vai desistir. Mas o inferno vai quebrar a cara nessa madrugada que você não vai desistir não, glória. Ele é blanda, queime naracéu e... Oh, meu Deus do céu! Quando o inferno pensou que Jesus ia desistir, oh, meu Deus! Os soldados constrangeram um tal Cirineu a ajudar Jesus a levar a cruz. Oh, rebada, calacéu.
Eminá canturá, se desceu uma revelação do céu. Oh, você pode ter até caído, porque você não aguentou essa cruz. Mas Jesus está te dizendo, hoje eu estou colocando alguém nesse caminho da via dolorosa para te ajudar a levar essa cruz. Hoje eu estou colocando o Espírito Santo, eu estou colocando alguém no teu caminho para te ajudar a levar essa cruz. Você pode ter caído, o teu ministro falando, eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais fazer nada na casa de Deus. Mas Jesus está te dizendo, hoje eu estou colocando alguém no teu caminho para te ajudar a levar essa cruz. Hoje eu estou colocando alguém para te ajudar a levantar, porque você cai de canto calabacé. O teu ministério não acabou não, o teu ministério não parou não. Hoje Jesus está colocando alguém no teu caminho para te ajudar a levar essa cruz, para te ajudar a se levantar, para te ajudar a andar nessa via dolorosa. Oh, caiderasse que minará oeste que oh, Jesus caiu, só que o sirineu ajudou ele a levantar. E o soldado romano vinha atrás com uma placa escrita, a condenação do nosso mestre, em hebraico, aramaico e latim. Ele, em grego, hebraico, aramaico e latim. Ele é o rei do judeu. Ô glória, ele vinha com a placa, só que tinha que mudar aquela placa ali. No Salmo 24 diz, do céu e a terra, o mundo, a sua plenitude e todos que neles habitam, porque ele fundou sobre o mar e fundou sobre o rio. Quem subirá no monte do Senhor? Quem habitará no teu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua má vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó, levantai a porta, a vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, porque entrará o rei da glória. E alguém faz a pergunta, quem é esse rei da glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai a porta, a vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, porque entrará o rei da glória. E alguém faz a pergunta, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é, sempre foi e sempre será o rei da glória. Só que botaram ali, ele é o rei do judeu na placa, só que a placa estava errada. Ele não é rei do judeu não, dá um glória nessa madrugada. Ele é rei do reis, Senhor dos senhores. Ele é rei do rei, Senhor dos senhores. Ele é o rei da glória. Era para vir com a placa atrás. Ele é o rei do rei. Ele é rei de Herodes. Ele é rei de Pilato. Ele é rei, o capacanto que da céu. Ele não é rei do judeu não. Ele é rei de toda a humanidade. Ele é rei do gentil. Oh, me dá um glória aí, minha irmã, para não perder a mensagem. Eles estão vindo com a placa atrás, mas a placa está escrita errada. Ele não é rei do judeu. Ele é rei do rei, Senhor dos senhores. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei nessa madrugada. Oh, glória. Oh, eminar céu e... Oh, meu Deus do céu, a hora tá passando. Eu tô sentindo uma glória. Me acalai, já obdará céu. Plá, tocando com obedeste, plá, catará céu. E o nosso mestre caiu. Mas mesmo assim, ele caiu mudo. Não tá falando nada. Ele tá sendo levado como ovelha muda para o matadouro, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Enquanto ele pisava, o sangue ia ficando no caminho. A igreja estava sendo curada, a igreja estava sendo sarada. Mas não saia daí não, que não saia daí não, meu irmão. Hoje eu fui pregar numa igreja, eu tô meio rouco, mas oh, meu Deus, mas tô cheio da graça. Meu Deus do céu, eu tô aqui com o caderninho abençoado. Ó, ele caiu e constrangeu tal sirineu, ajudou ele a levar a cruz, e ele foi, meus irmãos, como ovelha muda ao matador. Ele foi, caindo ele, levando a cruz com aquela coroa na cabeça, espinhos de 3 a 5 centímetros, tomou 40 chicotadas, segundo a história, uns diz que é 39, outros diz que é 40 chicotadas, mas é 4 chicotes, tinha 4 pontas, e deslaceraram o nosso mestre todo. Mas ali eu alegro que era o véu de Cristo, o véu estava sendo aberto, e ali ele levando aquela cruz fraco. Quando ele chega no Gólgota, oh meu Deus do céu, é difícil falar, meus irmãos. Quando ele chega no Gólgota, que é o Monte das Caveiras, oh, eles pegam a mão do nosso mestre, estica a mão dele e pega um prego. Oh, rebada, canto, calacéu. Segundo a história de 18 centímetros, com 1 centímetro de largura. E bate a primeira mão do nosso mestre. Quando bate, ele mudo. Oh,
bateu a primeira mão, prego, esticou a mão dele até desconjuntar o braço. Bateu o primeiro prego, mas ele tá mudo. Esticou a segunda mão, desconjuntou o braço. Bateu o segundo prego, ele tá mudo. Mas uma hora ele vai falar, uma hora ele vai falar, ele tá mudo até agora. Esticaram teus pés, Mateus. Rebada que minaracel. Remante o bidecanto calabaracel. Esticaram o outro braço dele e ele está mudo. Um prego de 18 centímetros. Colocaram um pé junto do outro e bateram e ele está mudo. Fizeram a sapata. Jogaram a cruz dentro daquele buraco e a cruz balançou. E ele sentiu muita dor, mas ele está mudo. Ele não está falando nada, ele está mudo. Para se cumprir a Santa Escritura, o corpo dele foi para trás, foi para frente. E ele tinha que juntar o corpo na cruz. O corpo fica certo na cruz. Ele é bracanto, queiminar a serra. Até agora ele está mudo, sai daí não. Até agora ele está mudo, não está falando nada. Remanda alabaracel. Até agora o nosso mestre está mudo, não está falando nada. Mas o texto vai dizer que tinha um ladrão à direita e o outro à esquerda. O da esquerda estava blasfemando. Se tu é meu filho de Deus, desce daí e nos tira daqui também. Só que Jesus não está dando ouvido, não está falando nada. Mas o da direita falou: você está falando o quê? Nós somos ladrão, salteador, nós roubamos mesmo. Mas esse homem que está aqui é inocente. Ele é inocente, ele. E eles estão gritando: desce daqui. Porque a intenção do diabo era que Jesus descesse da cruz, para que nós não viéssemos a receber a redenção. Só que Jesus olhou para o da direita e falou assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória, dá um glória aí, meu Deus. Hoje mesmo, pastor Tiago, ele disse: hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Glória. Mas, irmão, observa-se que esticaram a mão dele, dobraram os pés dele. Só que Isaías 59 primeiro diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Quando esticaram a mão dele, era sinal de salvar. Porque Isaías 59 primeiro, a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida. Quando estenderam a mão dele, quer dizer que ele estava salvando a humanidade. Está escrito na Bíblia, Isaías 59, para não dizer que é heresia do pregador. Glória. Agora, meus irmãos, Jesus de tanta dor que ele estava sentindo, um soldado pegou uma esponja com vinagre, um azeite amargo mesmo, que era para anestesia, para o morto ir logo, partir logo. Só que antes de partir, agora o nosso mestre vai abrir a boca. Isso daí é para você dar um glória. Ele estava mudo até então, ele só falou com o ladrão da direita, mas ele agora vai abrir a boca. E quando ele abre a boca, meus irmãos, já era. O inferno treme, ele treme os alicerces do inferno. Quando ele abre a boca daquela cruz, sentindo tanta dor, meu Deus, sem força, sem diafragma. Mas ele abriu a boca e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fez. Pai, perdoa eles. Glória! Quando Jesus disse isso, meus irmãos, ele expirou. Vai dizer Paulo, não sai daí não. Paulo vai dizer 1 Coríntios 15, 57, 58. Morte, onde está o seu aguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória! Antes dele falou: Pai, perdoa eles porque não sabem o que faz. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus Cristo, ele venceu a morte naquela cruz e gritou: a morte, onde está o seu arguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? O arguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque por Adão entrou o pecado e a morte entrou a todos os seres viventes, e só um cordeiro imaculado poderia vencer a morte e trazer a redenção do pecado. Quando Jesus morre naquela cruz, glória,
glória, ele leva sobre si os nossos pecados, ele leva sobre si as nossas dores. Quando ele morre, ele fala: Pai, está consumado. E o texto vai dizer, já estou terminando, meu Deus, sai daí não. O texto vai dizer que quando Jesus disse isso, o véu é rasgado. E Hebreus 13 diz que ele abriu um novo e vivo caminho. Só o sacerdote tinha acesso até a arca, que é a presença de Deus, mas através da morte dele, o véu foi rasgado. E hoje esse crente que está aqui ouvindo essa mensagem, ele tem acesso ilimitado. 1 Coríntios 2:9, vós são sacerdócio real, agora nós somos sacerdotes. Ele abriu um novo e vivo caminho, ele abriu acesso até o Pai. Oh, glória a Deus. Era só o sacerdote, mas esse crente que está me ouvindo essa madrugada, ele tem acesso com o Pai. Ele também levou sobre si os nossos pecados. Oh, glória, porque o pecado era encoberto no tabernáculo. O ofertante pecava, levava um cordeiro, mas era encoberto. Mas agora não, ele está levando sobre si os nossos pecados. Oh, glória, ele traz a redenção do pecado, ele traz a regeneração do pecado naquela cruz. Ele leva o pecado naquela cruz, irmão. Oh, glória. Agora o homem não é mais escravo do pecado, não, porque o papel fundamental do Espírito Santo é, oh, glória, convencer o homem do pecado, do juízo e da salvação, porque Cristo levou na cruz os nossos pecados, oh, glória. Mas agora, oh, glória a Deus, ele trouxe o quê? A redenção, ele trouxe a salvação. Oh, dá um glória aí, meus irmãos, que eu já estou terminando. Oh, meu Deus, é muita hora. Dá um glória aí. Então o véu rasgado, ele abala a extremidade do céu, ele abala a extremidade da terra. Terremoto, começa a tremer a terra, o céu escurece. E o texto vai dizer que até os mortos ressuscitaram. Oh, e o soldado que escarneceu, que açoitou, que colocou as iniciais lá, ele é o rei do judeu, em latim, grego e aramaico. Agora teve que dizer, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente, esse que nós açoitamos, esse que nós crucificamos, esse que nós colocamos, pregamos naquela cruz, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Oh, glória, glória. Eu não tenho mais tempo. Oh, remanda cantura barassi que minarauel. É pranto com gerabarassi. Cristo blesteu e disse clopracaui. Arande canto quente pracalassi. Emrando canto calabarassi cominarauessi. Eprando quente pracato calasti clominarauessi. Eriminaste kewi. Enquanto ele está dizendo, é o Filho de Deus. Mateus, Salmo 24, levantai, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E alguém faz a pergunta, quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Ô glória, ô rabadacandarace. Ele venceu a morte não conseguiu alcançar o nosso mestre. Adão trouxe o pecado, trouxe a morte, mas o nosso mestre, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e nos trouxe a redenção. Nessa madrugada, meus irmãos, através de Cristo, nós temos a redenção dos nossos pecados. A Bíblia diz, que o salário, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque ele levou naquela cruz os pecados da humanidade. Oh, glória a Deus, porque ele trouxe o que agora? A santificação. Oh, Hebreus 12:14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não saia daí não. 1 Pedro 1:5, 1:15, santificai corpo, alma e espírito. Salmo 95, versículo 3, a santidade convém à tua casa para todo sempre, ó Senhor. Oh, glória. Josué capítulo 3, versículo 6, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio
de vós, oh rabada candarai. Ele levou naquela cruz sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Eu não tenho mais tempo não, meus irmãos. Oh, meu Deus do céu, tô sentindo a graça de Deus. Eu não tenho mais tempo não. Mas eu termino essa mensagem te dizendo que para o romano, a cruz era a pior tortura que tinha. A cruz era a pior crucificação que tinha. Era um sofrimento, era dor, era vergonhoso para o condenado ser crucificado. Só que a cruz, disse Paulo, a cruz era vergonha para eles, mas para nós não. A cruz foi uma alegria. A cruz trouxe a redenção, Ricardo. Para eles era a pior forma de crucificação, a pior forma de sofrimento era a cruz, porque quem ficava na cruz pendurado ali, ficava horas agonizando, dias para morrer. Só que para nós não, meus irmãos. Oh, meu Deus do céu, eu quero parar, mas tô sentindo a graça de Deus. O que para eles era vergonha. Imagine, todo mundo olhando para Jesus e falando, olha lá a vergonha lá do evangelho. Olha lá a vergonha lá na cruz. Salvou tanta pessoa, como é que ele tá acabando lá, ó? Eu tô ensanguentado com a coroa. Mas para nós, a cruz trouxe a redenção. Para eles humilharam Jesus, chicotearam, mas para nós não. Cada chicotada, o véu era aberto. Cada sofrimento de Jesus trazia a redenção. Oh, calabraste cominaracel e oh, eblendou doce el e calabaracel. Oh, meu Deus do céu, os romanos acharam que humilharam o nosso mestre, mas para a igreja, ele não humilhou não. Para a igreja, oh glória, ele trouxe a redenção. A visão de Roma é uma e a visão da igreja é outra. Qual é a tua visão concernente à cruz de Jesus, à crucificação de Jesus aqui nessa madrugada? Amém, meus irmãos? Oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus, eu quero parar. Oh, calabrastel e eminarau isticou e calabandarau e replaplacacho minaracé, o remandarasi, que lebranda canto cominaracé, o remanda que labanda candorasi cominarauesse. É muita glória nessa madrugada. Recebam a presença de Deus nessa madrugada. Amém, meus irmãos? Amanhã eu vou trazer sobre a ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Amanhã eu vou trazer sobre a ressurreição de Cristo. Amém? Alada candarace que lebaracel. Da cante o minau esteco minaracaui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa madrugada. Amém? Já quero orar pelas vossas vidas aqui nessa madrugada. Oh, glória. Oremos junto nessa madrugada. Oh, glória a Deus. Oh, amantíssimo Deus, querido e eterno Pai, meu Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, chegamos ao término de mais uma mensagem da madrugada, Senhor. Que o Senhor venha continuar nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando ânimo, Senhor. Que essa mensagem venha entrar no nosso coração, Pai. E que nós venhamos ver, Senhor, que a tua cruz nos trouxe a redenção, nos trouxe a salvação, Senhor. Por isso eu te agradeço, Senhor, por tudo. Que o Senhor venha continuar nos abençoando, nos fortalecer, nos dando ânimo, Senhor. Que assim como Jesus morreu naquela cruz, para que hoje nós viesse a ter redenção, que a cada dia, Senhor, nós venhamos, Pai, crer na tua cruz, crer na cruz de Cristo e crer, Senhor, que hoje nós temos acesso livre contigo, Pai. Nada pode nos afastar da cruz, nada pode nos afastar de ti. Por isso eu te agradeço, Senhor, nessa madrugada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Oh, rebada candarace. Oh, glória lá, Jecominaracel e oh, glória, oh, meu Deus do céu, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Coloca o teu comentário aí, quem gostou da mensagem aí, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Coloca teu comentário aí, quem gostou da mensagem aí, meus irmãos. Glória a Deus, benção, maravilha. Oh, glória, oh, lavada candarace. Oh, que o Senhor venha abençoar a vossas vidas, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Assim como Jesus Cristo, oh, glória. Rapaz, o diabo entrou em Judas para tentar vender Jesus, assim também, não esquenta a cabeça não. Na mensagem sempre aparece algum endemoniado, pessoas
Pesaram para tentar tirar o foco da mensagem. Mas eu sou pregador há anos e eu já conheço isso. E eu sei que isso acontece. Mas Deus sempre nos dá vitória na mensagem e a gente segue lá, pautado na mensagem de Deus. Amém? Então amanhã eu vou trazer sobre a ressurreição. Hoje eu falei sobre a crucificação. Amanhã eu vou trazer sobre a ressurreição de Cristo. Amém? Ficai com a graça e a paz de Cristo. Eu vou estar terminando essa mensagem. Os irmãos que for dormir, pode dormir. Que eu vou aqui também trazer outra mensagem aqui para os irmãos que entraram agora. Amém?